I have received word of a strange invention. What it can do will amaze one. Sejam bem-vindos, ouvintes. Eu sou a sua co-apresentadora, Luana Calzavara. E eu sou o co-apresentador Marcos Duarte. E este é o Esquina das Ideias, onde as ideias se cruzam. Hoje a gente vai fazer entrevista com o Pablo Nunes. Pablo Nunes é doutor em Ciência Política pelos Estudos Sociais e Políticos da UERJ, mestre e bacharel em Ciências Sociais pela UERJ também. Hoje é coordenador adjunto do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, o CESEC. As principais áreas de atuação e pesquisa são violência, conflitos urbanos, mídias sociais, policiamento, agenda séria e segurança pública. O Pablo também já teve artigos publicados em Terceiro Brasil, El País, revista Piauí, e hoje vai conversar um pouco com a gente. Obrigada, Pablo, pela sua participação. Então, começando a gente discutir um pouquinho, encaixar o mundo da ciência política e da segurança pública, onde você vem, né, e tem bastante trabalho, né, depois mídias também, onde essa trajetória é principalmente construída. E sendo um recém-doutor da área, né, você pode elucidar para a gente um pouco, para os ouvintes, a contribuição da ciência política para esse campo de segurança pública e violência, como que esses dois campos se articulam? Beleza. Bom, falando rapidamente um pouco da minha trajetória, porque ela explica como eu vim parar na ciência política. Eu iniciei os meus estudos nas ciências sociais, dando um foco muito forte para a antropologia. Então, eu fiz uma monografia, por exemplo, que tinha uma pegada muito antropológica, mas já analisando o tema da violência e da imprensa, né, da mídia, enfim, jornais impressos, nesse caso. Eu passei depois para o mestrado e fui fazer uma dissertação com uma pegada mais sociológica, trabalhando outros temas e outras teorias, e aí também, novamente, o tema, né, o objeto era o mesmo, mídia e violência, mas de outra perspectiva. E no doutorado, eu fiquei instigado a tentar entender quais ferramentas da ciência política poderiam me ser úteis para analisar esse tema, que é um tema que transpassa toda a minha trajetória acadêmica. E eu comecei a entrar em contato, né, e ler bastante sobre toda a publicação e toda a tradição dos estudos de opinião pública, dos estudos de análise de imprensa, de agenda setting, e como a imprensa tem impacto importante na formulação de políticas públicas, e principalmente no que é ditado, né, uma coisa ser colocado na agenda, né, na agenda de discussão, na agenda de debate, e aí a ciência política tem uma contribuição fundamental, né? A gente tem muita produção nessa área, né? Os estudos de opinião pública são clássicos da ciência política, e os estudos de agenda setting também, nessa relação entre o que é publicado na imprensa com o que vai ser mais tarde formulado por parte do sistema político, né, dos gestores, dos governantes, também já é um tema muito solidificado na tradição da ciência política. Então, eu queria entender a segurança pública enquanto uma política pública e o quanto que a imprensa impacta ou não, né, a minha hipótese era de que impactava a formulação de políticas públicas de segurança baseado aqui especificamente no Rio de Janeiro. Então, eu fui para a área da ciência política, fui fazer o doutorado com um orientador que era que trabalhava exatamente nessa relação da mídia, da imprensa, enquanto um dos atores importantes para a formulação de políticas públicas, né, para a escolha dos assuntos a serem debatidos pelo sistema político, e desenvolvi um primeiro projeto de pesquisa no doutorado. A gente sabe, né, a gente tem no doutorado muito tempo para pensar, e aí a gente acaba trocando de tema no meio do caminho. E a partir de outras leituras, eu comecei a me interessar também sobre algo que é tradição dentro da ciência política, mas também da sociologia, que é o debate sobre esfera pública.
né, esse espaço de diálogo, esse espaço de debate, e que a sociedade, né, se reúne para discutir, debater e formular questões que as atinge, né, e que sobre elas possa ser, enfim, formulado algum tipo de ação para modificar, para fins de melhoria da sociedade, de alguns outros aspectos da vida em sociedade. Então, eu mudei um pouco, eu fui uma pegada um pouco mais teórica, que era algo que também não era muito a minha praia na época, então eu sempre estava muito instigado a aprender coisas novas, né, áreas novas para agregar no meu ferramental de análise, e a partir daí eu comecei a estudar bastante o tema da liberdade de expressão e da esfera pública, para tentar entender como é que a gente pode utilizar esse arcabouço teórico para pensar o que acontece no Rio de Janeiro. E isso foi muito por conta de algumas reflexões que eu vinha fazendo ao longo do tempo todo, desde a minha graduação, em relação ao papel da imprensa. Se no começo dos meus estudos, lá em 2007, 2008, que é quando eu começo a estudar a segurança pública e a relação com a imprensa, a gente tinha uma imprensa que ditava as regras do que era falado, do que era discutido na sociedade. A gente passa para os anos 2020, em que, na verdade, agora o que é ditado e o que vira principalmente o assunto do momento são as redes sociais. Então, como é que a gente elabora esse elemento que não é mais tão novo, mas que ganha, né, ganha cada vez mais espaço ao passar dos anos? Como é que a gente incorpora esse elemento nessa minha equação, que eu já vinha trabalhando desde da graduação? Foi por isso que eu fui pensar mais amplamente, né, como é que a imprensa, eu já tinha entendido um pouco, né, como é que a imprensa enfim, impacta, opera, atua nessa construção aí de questões importantes a serem discutidas e debatidas. E aí eu comecei a pensar como é que a gente reflete sobre essa uma ferramenta poderosa que permitiu com que cidadãos comuns pudessem ter um igual ou até muitas vezes maior do que veículos de imprensa em relação aos temas que pensa e a forma pela qual formula, né? Então, foi a partir daí que eu comecei a me interessar por espaço público, por esfera pública e por os debates de liberdade de expressão. Então, enfim, né, acho que toda essa trajetória eu fui pegando um pouquinho de cada, né, de cada uma das ciências que formam as ciências sociais e, enfim, culminou nessa parte da ciência política, em que eu bebi muito do arcabouço teórico, do Agenda 7, dos estudos de opinião pública, mas também no final, né, na metade para o final do meu doutorado, eu fui me interessando cada vez mais sobre os estudos de esfera pública, o impacto também do mundo digital nessa esfera pública e também a teoria da liberdade de expressão. Então, por mais que isso possa parecer muito longe da segurança pública, a gente não elabora, a gente não pensa questões que são importantes, relevantes e urgentes na sociedade sem passar por esses espaços, que é exatamente os espaços onde a gente elabora, enquanto sociedade, o que é importante ou não. Então, segurança pública não é um tema que fica de fora desse debate. Muito pelo contrário, né? Se a gente pegar os estudos de opinião pública, né, tipo o Latinobarômetro, de todos os anos, a gente vai ver que no Brasil segurança pública é uma das principais preocupações da população brasileira. E por diversas vezes a gente não vê o tema da segurança pública sendo elaborado dentro da ciência política, né? O que parece, enfim, muito longe, né, dessa ciência política que a gente chama de mais hard, né, que é mais
comum, do sistema político, os partidos, eleições, etc. Mas, enfim, foi a partir desse ferramental aí que eu pensei, nesses últimos anos, o tema de como essas falas e essas elaborações narrativas impactam a segurança pública e a vivência da segurança pública pelos cidadãos. É interessante você comentar essa parte final da ciência política, né, que geralmente tem alguns estudos de segurança pública voltados para temáticas de guerra, coisas afins, né, para aqui. Geralmente a gente vê estudos de violência dentro da sociologia, da antropologia, né, mas como você traz bem, né, ciência política tem bastante coisa para contribuir também. Então, o campo é muito bom, é muito interessante. E continuando assim, né, dentro dessa temática toda, né? Nos seus trabalhos você geralmente traz uma metodologia de discurso midiático, de análise, né, de discurso. Eu queria que você comentasse um pouco para a gente com essa metodologia, né, e como que é o discurso midiático, né, dando continuidade à sua exposição, né, se relaciona com violência e crime, né, como que esse debate é feito no discurso midiático, como que ele impacta. Beleza. Enfim, essa forma, né, de pensar o discurso midiático me foi vindo aos poucos, né? Como eu disse, né? Na graduação eu estava muito interessado em entender, e aí localizando, né? Eu entro na graduação em 2007. Em 2008 tem início a política de UPPs, de Unidade de Polícia Pacificadora aqui no Rio. Então eu peguei exatamente a virada de chave de uma política que era claramente e descaradamente, vamos dizer assim, aberta ao confronto e à resolução violenta dos conflitos, para uma política que apostava num outro tipo, né, de relação da polícia com a sociedade, né, que se dá por meio do diálogo, que se dá por meio da colaboração não violenta para a resolução dos problemas ali dos territórios. Então, eu via muito que, por mais que a gente via a pacificação no nome, a pacificação, né, a paz, sendo uma ideia muito forte em alguns dos discursos, por outro lado, a gente ainda via muitos elementos bélicos que remetiam à guerra, embutidos nessa ideia de paz. Então, eu fui tentar entender como é que a imprensa operava esses dois polos, né? A paz e a guerra. Como é que, por meio de um programa que, no nome, carrega essa ideia de paz, como é que, para paz, né, para fins de paz, é necessário ter a guerra, né? E aí a gente fez a análise, né? Cláudia Coelho, que é professora da UERJ, do ICS, do Instituto de Ciências Sociais. A gente analisou na monografia 2 momentos da pacificação. O primeiro, que foi exatamente a primeira UPP, que foi a UPP de Santa Marta. Enfim, com toda aquela ideia inicial, eu fui pegar alguns recortes de jornais de arquivo para tentar entender ali como a ideia da paz era mobilizada, e em um segundo momento que era a ocupação do Complexo do Alemão, que é bem já depois, né, um processo que estava lá nos idos de 2011, 2012, por aí, em que a gente teve exatamente, inclusive, umas cenas que ficaram famosas, né, de hasteamento de bandeira, de utilização de... Oi? A entrada de carro. Não era canhão, né? Mas era. Eu não. Aqueles blindados, né? O anfíbio. Os blindados ficaram bem impactantes naquelas cenas, assim. Sim. Exatamente. Helicópteros, inclusive as Forças Armadas e a Marinha tiveram um papel fundamental nessa operação de guerra, e aí com as aspas devidas. E aí eu fui pegando esses elementos e tentando entender como é que eles eram operados nesses 2 momentos, né? E aí, enfim, refletindo, né, essa ideia de guerra e a ideia de paz são ideias que sempre voltam no discurso
público sobre a segurança pública no Rio de Janeiro. Então, foram momentos ali que eu pensei para entender o contexto, mas esses momentos, né, se referem também a um contexto muito mais amplo. E aí eu fiz só nesses dois momentos. Na virada para o mestrado, eu decidi fazer uma coisa um pouco mais estrutural. Como é que dessa análise mais, vamos dizer assim, mais focada em dois momentos singulares, como é que eu posso entender um processo um pouco mais amplo, né? E aí eu fui procurar um sociólogo que é especialista em metodologia quantitativa, que é o Dorian Borges, que é professor do ICS também e do PPCIS, e a gente começou a pensar como é que a gente analisa outro aspecto, né, dessa relação de mídia e violência. E daí eu decidi tentar entender como é que a pacificação mudava a caracterização de territórios da favela na cobertura de imprensa. O que a gente via era que mudava a chave, né, de um lugar, de um território de violência, um território a ser conquistado, de um território de precarização, a um território de oportunidades, um território de direitos, um território de cidadania. Então, essa ideia que eu via na leitura dos jornais foi colocada no projeto. A gente fez uma amostra de territórios pacificados. Nessa época já tínhamos muitos territórios pacificados na cidade, então a gente fez uma amostra estratificada, respeitando as zonas da cidade, e a partir daí a gente fez uma amostra, a gente fez, enfim, a coleta de muita matéria. Agora a gente não precisava mais ir aos arquivos buscar as matérias, a gente já tinha o acervo online digital, então a gente conseguiu baixar muitas matérias, foram muitas multas, eu não tenho ideia de quantas foram, não lembro, mas eu sei que foram por em torno de 10.000 matérias, e eu analisei com o software NVivo, né, que faz análise de dados qualitativos e faz algumas análises quant. E aí qual era a ideia? De tentar entender quais eram os principais termos mobilizados pela imprensa para caracterizar essas favelas no antes, no durante e no depois da pacificação. E aí o que a gente viu era exatamente o que me parecia como hipótese, né? No antes, as favelas pareciam muito mais como um território de pobreza, território de violência, território a ser conquistado. No durante, a gente via algo meio termo, né? Elementos ainda de violência por conta da ocupação, mas também algo como esperança e como cidadania, né? Vindo forte. E no pós era só sobre isso, né? Inclusive, uma das coisas que nos chamou a atenção é que no antes o termo utilizado era favela, né? Então, esse termo que é muito colado com a ideia de violência, com a ideia de precarização, e com a ideia de falta, de ausência de direitos, de ausência de Estado também, muitas das vezes, passava para morro quando estava durante a intervenção, e pós-intervenção a gente via muito mais a palavra comunidade sendo utilizada para caracterizar esses territórios. Um termo que, enfim, tem aí vasta presença no vocabulário e nos estudos da sociologia, né? Mas que aqui, no caso do Rio de Janeiro, é utilizado quase que de forma eufemística para falar sobre favela, sobre território periférico, né? Tentando embutir ali uma ideia positiva, né? É uma periferia, é um lugar periférico, mas tem gente de bem, tem direitos, tem cidadania. Então, essa ideia de comunidade é utilizada normalmente nesses contextos. Inclusive, dá para a gente ver isso na própria imprensa hoje, né? A gente ouve favela em determinados momentos e ouve comunidade em outros. Então, parece que é um exercício
que fica estanque na análise do discurso, né, para tentar entender a produção da empresa, etc. Mas eu sempre tinha em mente o quanto que essas ideias, né, que essas construções, principalmente do que é a favela, impactava e trazia elementos para se pensar políticas públicas. Tanto é que um dos artigos que eu desenvolvi no pós-dissertação foi exatamente pensando o quanto que a forma pela qual a favela é vista na imprensa tinha relação ou não com as políticas públicas de habitação e moda em determinado momento. Então, o que a gente sabe aqui no Rio de Janeiro é que, do ponto de vista urbanístico, as favelas têm, normalmente, ficam entre duas opções, ou remoção ou urbanização, e essas duas opções, pelo que eu analisei nesse artigo, elas estavam muito ligadas à ideia, à forma pela qual a imprensa construía esses territórios, dependendo, enfim, dos termos que se utilizavam, dos adjetivos, etc. Então, por aí a gente já via algum impacto, né, disso que eu comecei, desse tema que eu comecei a estudar desde a graduação, que era exatamente a forma pela qual a imprensa lidava com a favela, né, caracterizava a favela, e essa caracterização, essa ideia, como é que ela era assimilada pelas políticas públicas. Então, a relação, né, entre a imprensa, a violência e o crime é muito importante, mas eu sempre tive em mente a relação entre o discurso midiático, a violência e as favelas e a política pública de segurança. Isso sempre ficou no meu norte, apesar de eu nunca ter tido feito um estudo de fôlego sobre o tema, né? Eram só alguns artigos que focavam exatamente, principalmente nessas políticas de urbanismo e de remoção de favelas aqui no Rio de Janeiro. Só fiquei com uma dúvida. Quando você analisa as mudanças que a mídia tratou as favelas, você está pensando as favelas pacificadas ou o conjunto de favelas total? Assim? Será que você identificou algum efeito em favelas não pacificadas também, depois da pacificação, alguma coisa assim? A gente utilizou algumas favelas como a hipótese nula, né? E a gente viu exatamente que não modificou a forma pela qual as caracterizações, os adjetivos, né, os termos utilizados para... Eu não lembro direito qual foi a favela escolhida, as favelas escolhidas. A gente teve um grupo de favelas que a gente utilizou como a hipótese nula, e exatamente a parte da intervenção, a gente não teve nenhuma pretensão de estudos basicamente e completamente, né, estatísticos, né? A gente não tinha significância estatística, a gente não tinha teste nenhum nesse sentido, era realmente uma diferença ali entre médias, né, entre os termos, a quantidade de vezes que era mencionado, mas deu para ver assim, que havia uma diferença muito, muito, muito grande na forma pela qual isso acontecia, e né, isso acontecia com as favelas pacificadas, vis-à-vis o que não acontecia, na verdade, com as favelas que não receberam essa política pública de segurança. Uma das coisas que você analisou, que falou para a gente, era o papel da mídia, mas você também estudou o papel das mídias sociais como ferramenta de comunicação e como isso impacta o imaginário de segurança pública que as pessoas dessas regiões criam. Você analisou diversos grupos no Facebook que falavam sobre segurança pública. Esses grupos, geralmente, que são de bairro,
Você reúne pessoas de bairro, de região, que ficam discutindo e noticiando crimes na região. O que você identificou nessa sua análise e como foi a metodologia que você utilizou para analisar essa quantidade de grupos significativos? Beleza. Esses estudos que eu iniciei fazendo, né, de mídias sociais, eles surgiram, né, dessa minha angústia em relação à mudança do cenário da imprensa, principalmente no Rio de Janeiro. A partir dos anos 2010, a gente começa a ter uma queda acentuada na circulação de jornais impressos, isso em relação, primeiramente, com a chegada dos jornais online, né? Os jornais online dão realmente um aumento grande a partir de 2010, e aí a gente vê a redução cada vez maior dos jornais impressos. Hoje é uma parcela muito pequena de pessoas que consomem ainda jornal impresso, mas, para além disso, a redução foi ainda mais acentuada com a chegada das mídias sociais, que realmente se transformaram na forma pela qual as pessoas consomem informação, seja informação da própria imprensa, né, via compartilhamento de links, compartilhamento de textos, imagens, prints, etc., seja pelas conversas e pela própria elaboração de informação também, né, que era algo que me chamava a atenção. Então, isso tem um marco forte, que foi uma pesquisa, né? Existe uma pesquisa clássica na área dos estudos de mídia e violência, que é exatamente mídia e violência. É o nome do livro e da pesquisa, que foi um livro publicado em 2004, 2005, início dos anos 2000, pela Silvia Ramos e Anabela Paiva. É um livro super importante, super fundamental nessa área, então quem tem interesse, é um livro que não dá para escapar. E a Silvia Ramos é uma das coordenadoras do SESEC. Eu entrei no SESEC em 2013 e em 2016 a gente decide fazer o Mídia e Violência 10 anos depois. O que mudou? E eu que coordenei a pesquisa, então a gente cadastrou, a gente fez o trabalho de análise das matérias, e o que, no final das contas, a gente chegou de resultado final, assim, o que resume, de certa forma, os achados dessa pesquisa, era que, em 10 anos, quase nada mudou na imprensa tradicional, vamos chamar assim, nos jornais, na Folha, no Globo, Dia, no Povo do Ceará. Quase nada mudou. Os personagens são os mesmos. A principal fonte é a polícia, a versão da polícia que sempre vence. Os temas são os mesmos, que é exatamente a ideia do espelho invertido, né, que é uma ideia também clássica da criminologia, que estuda a forma pela qual a imprensa lida com o tema do crime, que é exatamente essa desproporção entre a quantidade de crimes que acontecem na sociedade e o que aparece de maneira mais frequente nas páginas de jornais. Então, se a gente parar para pensar, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, um dos crimes que mais acontece é furto, né? Furto de celular, de carteira e etc. São milhares e milhares por mês. Mas a gente não tem quase nenhum caso de furto sendo noticiado pela imprensa. Por outro lado, homicídios, que por mais que a gente tenha cifras alarmantes, se a gente comparar com os casos de furto, são muito menores, né? É um nível de diferença muito grande. E, mesmo assim, é o que mais sai e é o que é mais mediatizado. Então, a gente tem essa ideia, né, desse espelho invertido, que é a forma pela qual a imprensa lida. E ela não mudou nesses últimos 10 anos, por mais que muita coisa tenha mudado na sociedade. Então, havia esse incômodo. Como é que a imprensa não mudou se a gente sente que muita coisa mudou em 10 anos? E aí foi que me instalou a cabeça para algo que eu via no dia a dia. E é engraçado, né? Porque hoje a gente fala de Facebook e parece até uma coisa super vintage, né?
porque quase ninguém mais utiliza o Facebook. Mas na época em que isso instalou na minha cabeça, a gente estava ainda dando alguma bola para o Facebook. E aí eu comecei a ver que existia. Aqui no Rio de Janeiro, eu fiz essa pesquisa em outros estados também, porque eu queria fazer um estudo comparativo, em primeiro lugar, mas não encontrei. Nos outros estados tem outro tipo de uso do Facebook nessa época. Mas aqui no Rio de Janeiro, a gente via muitas páginas que a gente denominou de páginas hiperlocais, porque elas estão totalmente focadas e fincadas no território, e elas são produzidas por pessoas do território, sobre o território, para pessoas do território. Então, essa ideia de quase uma comunidade, quase que um jornal de bairro, que é feita ali de graça pelo Facebook, de uma maneira também quase que anárquica. Né? Se a gente parar para pensar, as páginas de Facebook elas são criadas pela empresa para empresas. Né? Pela Coca-Cola foi a primeira página, eu acho, depois do Facebook, os jornais grandes também, e todas essas empresas mais estruturadas. A partir da possibilidade de qualquer um poderia abrir uma página, os comunicadores locais, muitos deles nem se entendem enquanto comunicadores, só se entendem enquanto cidadão que está ali falando as coisas que acha importante, começaram a ver ali como uma ferramenta interessante de publicação das suas ideias. E, enfim, aí comecei a mapear esse mundo. Né? Esse estudo que vocês citaram é um primeiro estudo que eu fiz, em que eu analisei 156 páginas do Rio de Janeiro capital. E esse foi um artigo, um boletim, né, que a gente publicou pelo SESEC. Foi muito importante, porque ele deu as bases para o que eu desenvolvi depois no doutorado. A minha tese é sobre essas mesmas páginas, agora não mais só na cidade do Rio, eu expandi para a região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, e foram mais de 200, acho que foram 256 páginas. E qual era a ideia? Né? Pegar essas páginas, selecionar um período. A gente estava em 2018, quando eu fiz a primeira varredura. 2018? Acho que não. Não, foi antes. Acho que foi 2014, 2015, 2016. Foi antes de 2017. E aí eu procurei, né, fiz o download dessas postagens e analisei o conteúdo delas, tentando entender os principais temas por meio de algumas análises, análises de texto mesmo, né, que enfim, me deu um branco agora. Depois a gente pode, depois na hora de uma das perguntas eu faço aqui o dever de casa e lembro, mas são alguns algoritmos de análise de texto que fazem essas análises de maneira muito, muito rápida e com grande volume de informações para tentar identificar quais são os principais assuntos mobilizados nesses textos e dar análise de clusters, né? Quais são as palavras e os assuntos que vêm juntos e quais são hierarquicamente ligados aos outros, e assim vai. Então, eu consegui analisar alguns dos principais temas que eram mobilizados. Então, o tema da segurança pública focalizada nos agentes de segurança era um tema forte, e aí operações policiais, tem a forma pela qual as polícias fazem patrulhamento, apreensões, etc. Tinha também o tema importante, que era o tema do tráfico de drogas, né, e principalmente dos grupos criminosos que realizam o tráfico de drogas nas favelas e periferias aqui do Rio de Janeiro. E aí tinha os tiroteios, as invasões e outras atividades. Mas também tinham casos de mortes, casos de violência contra a mulher também, que surgiu de maneira muito forte. Então, por meio dessa análise de dados, né, por meio desses textos,
eu consegui extrair ali os principais tópicos. E a partir deles eu fui entrando e analisando alguns dos principais posts em compartilhamento, né? Eu elegia os posts por meio do engajamento, né? Os posts que mais atraíam as pessoas em cada um desses assuntos, e fui analisando exatamente ali, dissecando, né, a forma pela qual aquelas páginas lidavam com aquele tema. Além disso, eu também fiz uma análise de grafo, né, que é análise exatamente para tentar entender, tá bom, a gente tem essas 156 páginas, como é que elas se interligam entre elas, se elas têm algum tipo de característica que as une em clusters, ou se não, se é algo aleatório, ou se não tem relação nenhuma. E aí a gente viu ali que tinha uma questão forte, principalmente identitária, as páginas ligadas mais a uma questão de ativismo por direitos, ficavam num cluster separado de outras que tinha uma pegada, vamos dizer assim, acrítica, e que também, muitas das vezes, fazia o trabalho que depois, posteriormente, eu vou chamar na minha tese de boletim de ocorrência digital, que são exatamente as páginas que pegam descrições de ocorrências que são feitas pela polícia, circulam em grupos de polícia e colocam nas páginas, né, como se fosse exatamente uma versão digital e acessível na imprensa, na mídia social, do que vai virar depois um boletim de ocorrência produzido por policiais. Então, a análise ficou, né, dividida, principalmente nesses dois grupos e também em outros poucos grupos que se mobilizaram por outros motivos, e depois eu fiz a vizinhança próxima, né? Para além dessas 156, quais são as outras páginas que estão próximas dessas páginas, né? E aí eu vi as relações ali também, e de certa forma essa divisão que eu vi na primeira análise apenas com as páginas analisadas se refletiu também nas páginas da vizinhança próxima, né? Mostrando exatamente que havia ali uma afinidade de interesses, um impulso para se cercar de páginas ali que tem muito mais a ver com o que já se pensa, com o que já atua, e as pautas, né, próprias do que necessariamente um contraditório, necessariamente algo que vá em direção contrária ao que se defende, ao que se pauta. Enfim, isso é uma coisa, é um elemento clássico dos estudos de opinião pública, clássico também dos estudos de mídias sociais, o quanto que as pessoas têm a propensão de se ligar a pessoas que são muito parecidas a elas, né, que defendem as mesmas coisas. Tanto é que o tema da polarização, das bolhas, é muito forte, exatamente essa ideia. E aí eu vou trabalhar isso depois no doutorado já, na tese, em que eu faço um movimento contra a maré, né? Porque no início, quando eu publiquei esse boletim, a gente ainda estava gozando de um pouco de uma maré que via na mídia social algo como uma ferramenta para a inclusão e para a democratização da informação. Depois, né, com o Brexit, com a eleição do Trump, com Cambridge Analytica e tudo mais, fake news, etc., a gente pendeu para um outro lado, né, para um tecno-pessimismo, com essas análises que falam em bolha, falam em câmara de ressonância, né, echo chamber, falam em homofilia, e aí eu fui falar, não, pera lá, não é só isso, nem 8 nem 80. Deixa eu dar aqui uma visão do que de positivo a gente pode tirar nesse caso, né, que é o caso das mídias sociais. Mas, enfim, foram basicamente análises, né, estudos que eu utilizei
não amostras, aí eu fui pegando todas as páginas que eu fui encontrando que se enquadravam nesse meu conceito de hiperlocal, né? Ou seja, ter ali claramente um bairro ou uma região, muitas das vezes tinham regiões, né? Geográfica, delimitada, e que não havia nenhuma empresa por trás dessas páginas também, porque não me interessava jornais já bem estruturados, como a gente tem na Baixada Fluminense e outras regiões aqui do Rio. A partir disso, eu extraí os posts, e aí tem uma questão metodológica, né? No meio da minha tese, o Facebook cortou o canal para fazer a extração de dados das páginas, então foi um pouco difícil, porque eu ainda não tinha terminado tudo, mas eu consegui uma brecha, eu consegui baixar o resto, e aí consegui terminar direitinho. E aí, a partir dele, eu fiz análises de texto, né, entendendo esses assuntos, né, por meio de análise de cluster, e também as ligações entre as páginas por meio de análise de grafo. Isso tudo no primeiro artigo, né, que é esse Boletim de Segurança e Cidadania. Eu fiz pelo Iramutec, que é um programa de código aberto baseado em R, que tem muitas ferramentas de análise de texto, que são super interessantes, e também pelo Geph, que é o aplicativo também de código aberto para análise de grafos. Na tese, já no doutorado, eu fiz tudo no R. Eu fiz alguns cursos de R, fiz a programação toda, até desde da extração dos posts, até a organização, análise e também a geração de resultados dessas análises. Você falou do hiperlocal, né? E como fora do Rio de Janeiro você não encontrou muito desse tipo de página, né? Eu lembrei como os amigos de fora sempre falam que o Rio de Janeiro é muito bairrista, né? Então a gente faz as suas próprias redes de contato e informação, né? E nesse seu boletim, você comenta, né? Fala de algumas páginas que você pesquisou. Eu sou de Guadalupe, né? Tem lá o Guadalupe News. Eu lembro quando eu tinha medo, eu não abri o Guadalupe News, minha mãe ficava mandando os posts. Eu ficava, não, mãe, não quero nem ver isso, você não sai de casa. E eu lembro uma vez o RJTV mencionou, usou essa página como fonte, assim, para que eles disseram alguma coisa no bairro. Meu Deus, eles realmente postam coisas reais. Eu nem tinha essa, eu ficava até com medo dessas páginas, que era uma página muito de relato de crime mesmo. Tá tendo assalto na rua X, na rua Y, não atravessa Brasil nessa hora da noite, não sei o quê. Era bem interessante. Sim. Uma das coisas que a Luana diz é as redes sociais ajudam a ter um debate local que não era um debate que era permitido na grande imprensa tradicional, que não discutia esses temas. Teve um assalto na minha rua às 10 da noite ontem. Só que um dos efeitos de saber precisamente todos os crimes é o aumento da sensação de violência, de insegurança nas regiões. E como você olha isso que a Luna comentou também, e essa produção que eles fazem com essa sensação de violência, porque a gente vê que em certos crimes o Rio de Janeiro tem melhorado ao longo da década, principalmente homicídio, né? Só que Sim. Parece que com a explosão das redes sociais as pessoas se sentem mais inseguras do que antigamente. Isso pode ser um efeito de as pessoas sabem mais o que acontece no próprio bairro. O que você analisa disso? O que você acha sobre isso? Perfeito. Só para fazer, enfim, menção ao que a gente estava falando anteriormente, dos métodos, o primeiro boletim eu fiz no Iramutec, utilizei o método de classificação hierárquica descendente para ver os principais tópicos levantados nas postagens, e já no R eu utilizei um pacote
que, enfim, tem o processamento natural de linguagem, o NLP, na sigla em inglês. Então, foram esses dois métodos que eu utilizei para análise dos textos. Sobre a sua pergunta, essa que é a chave assim, da questão. Por mais que... É claro, né? Por mais que nesses textos, eu procure mostrar o lado mais brilhante das redes sociais, eu sempre trago elementos que são super importantes e que são centrais para a gente entender o papel dessas páginas e também entender como é que a gente trabalha com elas, pensa nelas e coloca elas no nosso horizonte para pensar políticas públicas de segurança. Então, por mais que a gente tenha um elemento aí de autodefesa, quando, por exemplo, uma pessoa, olha, está tendo tiroteio na rua tal, a gente não pode deixar de ver o caráter importante que muitas das vezes essa forma de comunicação possui para as pessoas que moram nesses territórios e que têm ali uma ausência de políticas e principalmente a de segurança, por mais que elas recebam as polícias, as forças policiais praticamente todos os dias, se goza pouco de segurança e de tranquilidade, né, nesses territórios em relação ao crime e também à relação violenta da polícia com esses territórios. Então, havia elementos muito interessantes e importantes para se colocar na equação. Além dessa, que enfim, é a forma como eu elaboro, né, de autodefesa, tem também o fato de que, muitas das vezes, para tentar significar e tentar também entender o contexto próprio de violência e de vivência desse crime, essas pessoas fazem o que eu chamei de engajamento forense. Que é exatamente, as pessoas se engajam em determinado tema que é levado ali à página e começam a juntar peças de informação e chegar a uma conclusão. Isso é importante, por exemplo, eu acompanhei ao vivo vários desses momentos em que a comunidade ali, aí comunidade entendida como as pessoas que estão ali reunidas na página, as comunidades se engajaram para tentar entender um caso de violência. No caso que eu me lembro mais claramente, foi um caso de chacina, morreram 7 pessoas em Duque de Caxias, e como é que eles chegaram rapidamente, não ao nome da pessoa, né, porque, enfim, todo mundo sabe, todo mundo tem medo, né, não só da polícia, mas também dos criminosos enfim, que, de certa forma, exercem ali seu poder violento de controle territorial, mas por meio de códigos, né, falando, parece que foi o pessoal X, né, por meio desses códigos as pessoas compartilham ali informações que são importantes para elas desenvolverem e se protegerem, né, protegerem as suas famílias em relação a essa violência que pode, enfim, pode estar à espreita a todo momento. Então, é óbvio, né, que a gente tem esse elemento, que é um elemento importante nesse contexto, de um contexto de precarização, um contexto de ausência do poder público enquanto garantidor da segurança, mas isso já tem uma face, né, desenvolvimento e continuar pensando dessa forma leva a gente, por exemplo, em vigilantismo, injustiçamento, né? Na medida em que a gente não tem um Estado que faça justiça, nós vamos fazer a justiça, nós vamos investigar, nós vamos dar a sentença e nós vamos defender a nossa integridade. Então, vários casos de linchamento que foram motivados por publicações de redes sociais aconteceram durante esses últimos tempos, né? E foram fruto exatamente dessa mesma coisa, desse mesmo elemento que eu vejo de maneira mais positiva do que negativa. Então, é muito complexa essa equação, né? Por mais que a gente
precise ver, e é isso que eu defendo, né? É o meu posicionamento nesse momento, né? No momento em que eu publico o primeiro boletim e depois o momento em que eu publico a tese. Esse posicionamento de tentar, nesse contexto em que há um tecnopessimismo, tentar olhar um aspecto positivo, um aspecto importante da utilização e da disseminação das mídias sociais no contexto da segurança pública e da violência urbana. Mas também, é óbvio, né, ficar sempre atento aos desenvolvimentos que esse compartilhamento de informações e essa sensação de falta de justiça, essa sensação de desamparo podem levar, né? Então, é basicamente isso, né? Contribuem, de certa forma, para a segurança dos moradores, na medida em que eles conseguem mapear e conseguem entender em tempo real aonde tem perigo e aonde não tem, para onde é seguro voltar para casa, sair para o trabalho, mas também aumenta a sensação de medo, porque também aumentam o vigilantismo e aumentam esses momentos, né, quase que catárticos, que é quando a sociedade se une, a população de um determinado local se une para fazer justiça pelas próprias mãos. Então, tem essas duas coisas. Não dá para separar uma da outra. As duas, elas andam juntas. Acho que eu converso porque você falou essa falta dessa pessoa se sentir segura, né? Porque se a população está recorrendo, né, de uma forma ou outra a uma indústria, ou seja, a própria internet, né? É porque está faltando uma coisa do poder público ali, né? Exato. Não justificando, não sei se é a minha falta de poder. Não é isso, né? Mas... Sim. Não, mas está dado ali os fatores que possibilitarão essa reação, né? Fora da lei também. É bom que se fale, né? Fazer justiça com a própria mão. É uma das coisas piores, né, que a gente tem no desenvolvimento histórico do Brasil. Durante a pessoa, assim, eu lembro de um caso que distou um pouco, assim, mas era em Santos, de uma mulher que foi linchada porque estava circulando uma notícia que uma suposta pessoa sequestrou crianças. Não tinha criança nenhuma sendo sequestrada. Crianças, sim. Eu lembro desse caso. Foi linchada. Continuando, né? Agora, avançando um pouco mais na sua pesquisa, né? E tratando de assuntos mais recentes, também de forma geral, né? Recentemente você tem trabalhado com identificação, né, de faces, né? E novas tecnologias de segurança pública sendo incrementadas não só no mundo, mas principalmente aqui no Brasil, né? Você tem acompanhado isso, né? E é uma tecnologia muito nova e que está sendo muito debatida, né? Ela está sendo muito questionada, né? Pode falar um pouco para a gente desse mecanismo, como que ela funciona e por que tem essa polêmica toda em volta do reconhecimento facial, né? Beleza. O reconhecimento facial, eu chego no reconhecimento facial por meio da Rede de Observatórios da Segurança, né, que é um projeto do SESEC, que tem observatórios em 7 estados brasileiros, e cada um desses observatórios fazem diariamente o monitoramento de tudo que acontece no campo da segurança pública. E foi em 2019 quando a pesquisadora lá da Bahia falou: Pablo, olha isso, que estranho. E aí mostrou o primeiro caso de prisão com o uso de tecnologia de reconhecimento facial, que foi de um jovem no Carnaval de Salvador. A partir daí, me ligou um alerta, e aí eu comecei a cadastrar todos esses casos. Foi saindo, eu fui pegando, eu fui tentando entender. Por mais que eu nos últimos anos tenha estudado mídias sociais e o tema da violência, eu não tinha me dedicado ainda ao tema das tecnologias voltadas para os agentes de segurança pública. E foi vindo de forma natural. Eu fui publicando esses casos por meio de uma conta no Twitter. A partir daí eu vi que era uma coisa muito importante. Eu comecei a pegar esses casos e comecei a sistematizar num banco de dados, e a partir desse banco de dados eu publiquei um primeiro relatório que mostrava exatamente o número de pessoas
que tinham sido presas com uso de reconhecimento facial e a proporção de negros. Né? 90% das pessoas presas por reconhecimento facial em 2019 foram pessoas negras e presas por crimes sem violência, né? Furtos e tráfico de pequenas quantidades de drogas. Então, eu vi que tinha um tema ali que precisava ser trabalhado. Comecei a entrar em contato com outras pessoas que viram também meu levantamento, ficaram interessadas, e aí se abriu esse mundo, né, de tecnologias e segurança pública. Bom, o reconhecimento facial, ele primeiro, né, ele foi tido de forma muito rápida como uma ferramenta para, de um lado, né, da parte do campo progressista, do campo de pessoas de esquerda, né, progressistas, foi visto como uma ferramenta para a gente ultrapassar aquele cenário de uma orientação racista dos policiais em relação à abordagem policial, né? O que a gente pode chamar também de perfilamento racial, que é exatamente essa técnica de escolher os jovens negros como os principais objetos de abordagem, objetos de assassinato, objetos de violações de direitos. E, enfim, no centro progressista havia essa ideia de que um algoritmo, né, um cálculo, né, uma fórmula matemática poderia, né, ser uma superação desse racismo da polícia. E, por outro lado, do campo da direita, das pessoas autoritárias, da extrema-direita, via-se no reconhecimento facial um novo passo para controle e para aceleração do processo de encarceramento. Então, a gente chegou ao reconhecimento facial e não tinha muito, né, as vozes dissonantes, as vozes que criticavam e que se colocavam contra eram muito poucas, né? E aí eu fui entender um pouco mais do sistema em si, né? O reconhecimento facial tem vários algoritmos, né? Mas em termos gerais, esse algoritmo ele precisa fazer algumas etapas que são muito difíceis. Em primeiro lugar, identificar o que é um rosto humano, né? Não sei se eu sempre dou esse exemplo, mas no início dos filtros do Instagram, que a gente usasse, sei lá, um filtro de gatinho, um filtro de cachorrinho, que eram aqueles primeiros filtros, e a gente via que pessoas utilizando esses filtros, quando apontavam para a tomada, né, que tinha aqueles 2 furos e uma outra terminação que parecia uma boca, o filtro reconhecia aquilo como um rosto e colocava um filtro ali na tomada de cachorrinho, ou um gato, ou outra imagem que lembrasse esses elementos do rosto humano. Essa não é fácil, né? Hoje isso não acontece mais nos filtros de Instagram e boa parte dos algoritmos, mas por que, né, isso foi superado? A partir desse aprendizado de máquina, né, que é quando você coloca um banco de dados com diversos casos de um mesmo objeto que você quer analisar, nesse caso é rosto humano, então você bota bancos de dados massivos com vários rostos humanos e diz para o algoritmo, isso é um rosto humano, isso é um rosto humano, isso é um rosto humano. O problema, boa parte desses algoritmos eles foram treinados com bancos de dados formados majoritariamente por pessoas brancas. Então, o rosto branco foi tido como padrão e tudo, né, que se distanciava dessas proporções e dessa estrutura, majoritariamente, né, de pessoas brancas, não era lido como um rosto humano. Então, vários casos foram muito noticiados, de, por exemplo, algoritmos do Google Foto, que não identificavam pessoas negras como pessoas, e sim como gorilas, ou, recentemente, o algoritmo de reconhecimento facial e de indicação de vídeos do Facebook ao, né, uma pessoa assistir
um vídeo em que tinha uma pessoa negra, ele perguntava se a pessoa queria continuar assistindo vídeos de primatas, e por aí vai. Havia e há um erro muito, muito grande em relação a esses algoritmos com o rosto, principalmente o rosto negro. Né? Isso já foi quantificado. A cientista da MIT, a Joy, já publicou os seus resultados e encontrou que os algoritmos de reconhecimento facial erram 34% das vezes com mulheres negras, né? Enquanto o erro entre homens brancos é menos de 1%. Então, a gente já vê o quanto, né, que esses algoritmos carregam em si, na sua própria estrutura, no seu próprio desenvolvimento, um viés racista de identificação desses rostos. E, para além disso, a gente tem outros elementos que colocam mais, né, vieses, como, por exemplo, aqui, né, o Brasil, a gente tem uma proporção, né, uma estrutura populacional muito diferente dos Estados Unidos, que é de onde vem a principal número, né, os principais algoritmos de reconhecimento facial, mas também muito diferente da China, que também é um dos pontos que exporta muito reconhecimento facial. Né? Na China, todos os lugares têm reconhecimento facial, é algo realmente impressionante. E o quanto que aqui a gente tem, né, uma estrutura populacional muito diferente, né, com a boa maioria da população entre negros, entre pretos e pardos, né, os chamados negros pelo IBGE. Então, a gente tem o território muito profícuo para erros. Para além disso, aqui no Brasil, esses algoritmos estão sendo utilizados principalmente em vigilância de espaços públicos, ou seja, é utilizado um banco de dados de procurados, na maioria das vezes, e também de pessoas desaparecidas, que é o que a gente chama de banco de dados-alvo, ou seja, são essas pessoas que ele quer procurar, e a partir de câmeras instaladas em espaços públicos, eles fazem o monitoramento, a captura, né, e o reconhecimento de rostos de qualquer pessoa que passa por lá. Isso tem diversos problemas, né, do ponto de vista da privacidade, é uma invasão completa, tendo em vista que você não decide se você quer ou não ter seu rosto capturado, o que vai ser feito com essa sua imagem, quem vai ter acesso a essa sua imagem naquele determinado momento, naquele determinado local, e qual tipo de segurança essa sua informação vai ter. Isso não tem normatização no Brasil, você não tem nem protocolos compartilhados entre agências policiais brasileiras, existe um grande vácuo normativo em que cada polícia decide o que fazer. Então, a gente tem um cenário, e aí resumindo muito, um cenário de tempestade perfeita, né? Uma tecnologia que tem muitos problemas, em vários lugares no mundo está sendo banida o seu uso, principalmente o uso em segurança pública, por entender que não presta para isso, aliado com o desconhecimento muito grande de boa parte da população, que vem uma impossibilidade de que algoritmos possam errar. Na verdade, eles erram muito, e erram muito mal, e erram basicamente para um certo tipo de pessoa, aliado com uma estrutura normativa, que na verdade é uma ausência de estrutura normativa e de protocolos mínimos de aplicação dessas tecnologias no policiamento. Então, a gente tem uma tempestade perfeita. Me parece que a gente tem um cenário que daqui a uns 5, 6 anos a gente vai ver, assim como a gente tem visto no reconhecimento fotográfico, né, diversos casos de pessoas que foram presas erroneamente, passaram anos na prisão, não tenho dúvida que daqui a alguns anos a gente vai ter esses casos de pessoas presas erroneamente com uso de reconhecimento facial aqui no Brasil. Então, muito obrigada, Pablo, por ter contribuído aqui com a gente, ter aceitado a entrevista. Se você tiver algum comentário final, se quiser divulgar suas redes sociais, à vontade.
Tá bom. Bom, em todas as redes sociais é Pablo Nunes, lá normalmente compartilho os achados das pesquisas em que eu trabalho. A principal pesquisa que eu tenho desenvolvido hoje é o Panóptico, que também está em todas as redes sociais. Por meio das redes vocês ficam de olho no que a gente está fazendo, no que a gente está estudando, nessa implementação de políticas públicas com o uso de tecnologias na área de segurança. E, enfim, o SESEC também, que é o centro onde eu trabalho, tem um site onde também pode ser acessado todas essas pesquisas, essas que eu já citei aqui, que foram produzidas durante o meu tempo de trabalho no SESEC, né, e que eu tenho ainda produzido por lá, podem ser, enfim, vistas lá no site do SESEC. Bom, é isso. Queria agradecer a vocês por me receberem, por ter esse momento aqui qualificado de debater um pouco dos estudos que eu tenho feito durante esses anos. Espero ter contribuído para as pessoas que vão ouvir a entenderem que é possível ir fazendo caminhos também, que muitas das vezes são tortuosos, mas que chegam no final, faz sentido e colaboram para que a gente produza estudos, ciências e pesquisa de qualidade, tendo, enfim, como foco o que realmente importa para a sociedade, para a população, para a academia. É isso, obrigado. O Esquina das Ideias tem 2 episódios novos todo mês. Os episódios estreiam sempre em sextas-feiras. Fique atento ao nosso calendário para mais informações. Acompanhe o canal pelo Spotify, YouTube, Apple Podcast ou pela sua plataforma de áudio de preferência. Siga-nos também nas mídias sociais em @edpodcasts, com S no final, no Twitter e Instagram. E siga também a nossa página Esquina das Ideias no Facebook para acompanhar o cronograma do canal e conteúdos exclusivos.